Olá, você que gosta de cartomancia, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos, seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um sistema semelhante ao método da mesa real por casas. Se você acompanha o nosso canal, você já deve ter visto, né, a gente explicando aí como funciona de forma básica, claro, o método da mesa real por casas. Não existe apenas uma forma de se jogar a mesa real, né? Para quem não sabe, fica sabendo. E para você entender como surgiu a mesa real por casas, né, você poderia ler, eu vou dar indicação aqui de dois livros, né? O livro da Carla Souza, Diário Lenormand, completo, né, onde ela toca nesse assunto, né, mostrando a origem, né, do método que surgiu no século XIX, conhecido como método Master ou 9 de Lenormand, e também esse livro da Odete Lopes Maza, onde ela também fala sobre o método Master e a mesa real por casos, inclusive mostra algumas técnicas de alguns recursos que você pode utilizar nesse livro dentro desse sistema, né, da mesa real de casos, como a sequência de combinações de recomendação de uma carta enviando o leitor para uma outra casa referente àquele mesmo assunto, certo? Então, quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto, de como surgiu a mesa real por caso, o método Master ou 9 de Lenormand, fica a sugestão desses dois livros, né? E aqui no Brasil, eu não sei como esse sistema chegou, se ela criou, se ela desenvolveu de forma intuitiva ou aprendeu com alguém. Às vezes você tem a mesma ideia, né? E não necessariamente você precisa copiar ou assimilar ou aprender com alguém para fazer um método semelhante. Então, Vera Martins, nesse livro, ela aborda um sistema de jogo similar ao método da mesa real por casa ou ao método Master, ou 9 de Lenormand. Esse sistema ele consiste no seguinte: cada casa vai ter um significado, tá certo? Eu dispus aqui as 22 cartas maiores do tarô, os 22 arcanos maiores, na ordem, para você ver como lembra uma jornada, como lembra um caminho a ser trilhado. Olha só, que o início da jornada com o louco, né? E até por sinal ele está vislumbrando, né, as cartas aqui, o panorama geral dos arcanos, como se fosse o trajeto que ele fosse traçar. E aqui a conclusão na carta do mundo. Note que interessante, a carta do louco, ela observa a carta do mundo, se estivesse fitando ela, né? E a carta do mundo, a personagem da carta do mundo, fita a carta do louco, o arcano louco, né? Mostrando aí o ponto de partida e o ponto de conclusão, né? Então, a gente pode considerar, a gente pode utilizar esse esquema aqui como um mapa da vida de um ser humano. Claro que você vai ter que considerar alguns aspectos da vida dessa pessoa, por exemplo, se ela é jovem, se ela já é de idade, né, de idade avançada, se ela trabalha, se ela não trabalha, né? Mas se ela é casada, se não é, né? Mas nós podemos utilizar esse esquema aqui como, né, um mapa, né, e como casas também, onde você embaralha, né, embaralha todas as cartas e vai levar em consideração a posição, esta posição inicial aqui, e cada casa vai ganhar, vai representar, melhor dizendo, uma área da vida, um aspecto da vida do consulente, né? Por exemplo,
Se a pessoa trabalha com vendas, né? Qual dessas casas nós poderíamos marcar como a casa do trabalho? Depende. Se ela for uma pessoa que é dona de uma empresa, ela trabalha com vendas, mas ela é a dona do negócio, a gente pode marcar a casa do trabalho como a casa do imperador. Se ela trabalha para uma outra pessoa, por exemplo, a gente pode marcar com uma carta com a casa, melhor dizendo, do mago. Se a pessoa trabalha fazendo entrega, se a pessoa é caminhoneiro, pode marcar a casa do trabalho com a casa 7, a casa do carro, né? Se a pessoa trabalha na justiça, pode ser marcado com a casa 8, né? E assim por diante. Se a pessoa trabalha com internet, com a mídia, se a pessoa trabalha com vidência, com oráculos, com uma cartomante, um astrólogo, poderia ser marcada a carta da profissão justamente com a casa 17, certo? A casa da estrela, porque tem a ver com internet, tem a ver com futuro, tem a ver com tecnologia, tem a ver com esoterismo, tá certo? Então, essas casas, elas podem ser arranjadas de uma forma bem flexível, de uma forma bem dinâmica. Não é necessário que você estipule aquela casa ali vai ser só isso e pronto, tá bom? Por exemplo, a casa 3, ela pode ser vista como o consulente ou a consulente lida com as mulheres, né? Ou com a abundância, ou com a sua criatividade, né? Dependendo da necessidade, você vai marcar essa casa, né, para o consulente da melhor forma possível, né? A casa do dinheiro seria justamente a casa do imperador, né? Você pode marcar também como a casa do trabalho, como eu já falei. A casa do Papa. Casa do Papa você poderia marcar como a casa da religião, né? Mas poderia representar a casa dos estudos, por exemplo, da sua escola, da sua universidade, e a casa da papisa como a casa dos pensamentos, né? A casa dos segredos. Então você vai adequar. Se a pessoa vive um relacionamento em um triângulo amoroso, você pode marcar esse triângulo amoroso aqui na casa 6. Tá entendendo? Então, as casas elas podem ser dispostas de forma bem flexível. Agora, desde que, contanto que tenha a ver com os atributos daquela carta, daquele arcano que é dono daquela casa, né? Dono da casa 8 é a justiça, dono da casa 10 é a roda da fortuna, da 14, né, que é a temperança, por exemplo. Então você vai distribuir de forma lógica, né, de acordo com as necessidades. Você quer ver o seu dinheiro, vá na casa 2. Quer ver a comunicação, vá lá na casa 1. Se você quer ver o lar, a família, você vai na casa 20, que é a casa do juízo final, do julgamento. Se você quer ver a casa do amor, você vai na casa 19, a do sol. Você quer ver a casa do trabalho, como eu disse, vai de acordo com aquilo que a pessoa está trabalhando. Se a pessoa não está trabalhando, aí você vai estabelecer uma dessas casas, né, que a pessoa está procurando, então marcar uma casa específica, por exemplo, a casa da força, como a casa do trabalho, certo? Para uma pessoa que está em busca, certo? Se é uma pessoa que busca concurso, você pode marcar a casa da lua, por exemplo, né? Então, a casa do casamento, já falei, do amor, pode marcar como a 19, a casa dos vícios, dos apetites, a casa do diabo, né, obviamente,
a casa das dores, né, do sofrimento da pessoa, em relação a que ela vai estar sofrendo. Aí a gente vê aqui, vai olhar lá para a casa 16, a casa da torre, a casa da dor e das interrupções. Como a pessoa está espiritualmente, a pessoa pode ver 3 casas, né? A casa da religião, a casa da proteção espiritual, do anjo da guarda, né? Dos amparadores, e a casa da direção, né? Que lembra mais a estrela, lembra mais o sentido de como a pessoa está se orientando, como ela está percebendo, né? Pode ser a casa também do contato dela com oráculos, né? A casa da vida pública, né? Das suas ações no mundo, a casa 7, né? A casa das amizades. Você pode marcar, por exemplo, como a carta do namorado, né? Pode marcar uma casa do sol também, tá certo? Então, vai depender muito da necessidade da pessoa, né? A casa 21, a casa das conclusões, né, daquele período, e o tempo em que se estipula para jogar esse tipo de mesa, ou esse tipo de método, seria o equivalente. Vera Martins recomenda de cada mudança de estação você fazer um jogo. Quer dizer, de 3 em 3 meses você fazer, ali de 3 a 4 meses você fazer uma avaliação dessa. Na prática, esse método é eficaz para um oraculista? Sim. Agora, ele é um pouco cansativo, né? Eu percebo isso para alguns consulentes. Alguns consulentes acham ele monótono. Por quê? Porque demora muito em determinados, né? A interpretação, como são 22 casas, demora muito para ir direto ao ponto, né? Muitas das vezes que ele quer chegar, às vezes tem muitas perguntas, quer a resposta de forma apressada. Então, eu particularmente, raras vezes uso assim em atendimentos profissionais. Uso mais para mim, às vezes para investigar um determinado uma determinada situação, quando o consulente permite, né? Por exemplo, uma pessoa tem um determinado problema específico, né? Então você pode investigar através de espelhamentos, através de encadeamentos, né? Um sistema que é exposto tanto pela Carla Souza quanto pela Odete, né? E a gente vê até a pessoa que divulgou muito esse sistema, né? Que é o Marcelo Bueno, utilizando também essa técnica das conexões. Deixa eu ver o que mais. Sim, sobre personagens. Olha, personagens eu marco da seguinte forma, certo? Não é que a pessoa vai perder totalmente, a crítica das pessoas é essa. Você vai perder uma carta quando marca determinado personagem com ela? Não, não vai perder não. Porque quando você está fazendo uma determinada avaliação de um tema, aquela carta ela vai ganhar diferentes significados. Por exemplo, você está fazendo um encadeamento a partir da casa 8 e vai parar em um personagem, pode não estar representando aquela pessoa, mas apenas aquele atributo, certo? E tem as casas que podem compensar, né, de forma totalmente satisfatória, né, ou cobrir, né, determinados atributos que a pessoa deseja ver em um jogo. Mas pessoas casadas eu costumo marcar da seguinte forma: mulheres casadas ou mães de família, né, assim mais maduras, eu marco uma imperatriz. Homem casado, né, eu já marco como imperador. Homem solteiro,
como o mago, mulher solteira como a papisa, certo? Então, dessa forma que eu costumo marcar os personagens durante esse jogo, tá certo? Então, é muito simples, né? Você embaralha, forma de jogar, né? É muito simples, você embaralha as cartas, pega os dados do consulente, obviamente, né, para você se concentrar no momento em que embaralha as cartas. Recomendo a pessoa ficar em um estado mental de tranquilidade, né, procurando evitar pensamentos em um determinado assunto. Possa ser estabelecida a sintonia, né? Depois você vai distribuindo, né? Você pode distribuir já as cartas abertas, né, mostrando a figura, como você pode distribuir também, olha, as cartas fechadas, casa 0, casa 1, casa 2, casa 3, 4, 5, 6, né? Vai colocando. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto. Sobre o tempo, gente, olha, esse jogo, para a Vera, ela faz o seguinte comentário: esse jogo é para ver o seu presente. Presente que não se limita àquele único dia, obviamente, né? O presente daquilo que está acontecendo no momento, né? E que pode se estender por alguns dias, né? Obviamente. Mas você pode programar, sim, para um tempo futuro, né? Já que é o seguinte, ela recomenda já fazer esse jogo de 3 em 3 meses, ou a cada mudança de estação, para a pessoa se autoconhecer, para ver o que é que ela está projetando para o futuro e tudo mais, mas como uma reflexão mesmo, não como um sistema para adivinhar. Mas você pode fazer, sim, dessa forma, né? E ela também recomenda o espelhamento, né? De forma simétrica. Aqui com esse, tá. E a casa 0 com a casa 11, né? Que é a que sobra. Então você pode ir desvirando as cartas, né? Por exemplo, a casa 0, claro, você tem que estipular o que é que representa cada casa. Que às vezes, olha, ela que dá um sistema, né, de casas. Ela dá os atributos, já condiciona, essa casa vai representar isso. Eu não gostei, sinceramente, não gostei da forma como ela elaborou o seu esquema de casas. Achei muito quadradão, né? E outra coisa, a gente deve tomar cuidado com palavras-chave, por isso que é melhor você entender realmente o arcano. Você deve tomar cuidado com palavras-chave antigas. O tempo, né, mudou, a gente está vivendo uma era de modernidade, então é preciso fazer uma atualização. Então, aí você pode programar, como eu disse no início do vídeo, as casas de acordo com a sua necessidade, né? Então você vai virando. O que é que o consulente está buscando nesse momento? A casa 0 eu considero como uma casa da busca, aquilo que ele procura, aquilo que ele busca. Então aqui eu diria que ele está procurando buscar romper com alguma situação desagradável, alguma situação do passado, romper a forma de pensar, a forma de agir, tá vendo? As cabeças, as mãos cortadas aqui, né? Se você estiver trabalhando com um encadeamento, você pode ir direto para casa para pegar mais informações sobre aquele tempo, certo? Não é uma sucessão de eventos, mas você vai pegar mais informações, né,
um complemento daquilo que foi dito aqui na casa da busca, na casa 13, que é a casa domínio do arcano 13, né, ou do ceifeiro. Então você poderia ver, olha, aqui tem uma correspondência, tá vendo? Quando existe esse tipo de correspondência, né, uma casa que você manda para ela e ela novamente devolve, é que existe uma ênfase, né? É uma mensagem mais enfática. Então, existe uma busca de cortar, de romper com um determinado comportamento, uma determinada coisa no passado ligada o louco a gente poderia ver como descuido, como risco. Então o consulente pode estar querendo romper com uma determinada conduta imprudente, impensada, desorganizada, né? Que é feita de qualquer jeito. Né? E como voltou para cá, a gente segue adiante. Né? Então a casa 1, se a pessoa gosta de lidar com rituais, ela quer saber sobre rituais, pode ser marcado com a casa 1. Se a pessoa quer ver se ela trabalha como vendedora ou atendendo a público, uma recepcionista, por exemplo, aqui pode ser visto como uma casa de trabalho. Então, como está o trabalho? Está amarrado, enganchado, está meio preso, né? Agora, preso por quê? Aí você vai procurar mais informações na casa do pendurado. Né? Você pode fazer a correspondência apenas de uma, como pode fazer um encadeamento maior. Por exemplo, aí você conta, né? Se aqui é a casa 8, 9, né? Aí a 11, aqui seria a 12. Olha, está um pouco... Pode ser por causa do automóvel da pessoa, você pode buscar substantivos, pode pegar elementos que a figura lembra, devido ao deslocamento para ir para casa, por exemplo, um ônibus cheio, ou uma estrada interditada, né? Você vai pegar mais informações, se quiser. Aí voltou, né? Tá vendo? Fechou. Então, provavelmente alguma coisa ele está enganchado, possivelmente devido a um carro ou alguma coisa ligada a transporte, certo? E assim vai. Você vai fazendo a leitura, né? Fazendo as referências, né? Correspondência de casa. Só lembrando, você pode comparar as casas como um cenário, certo? E as cartas que aparecem lá vão representar circunstâncias ou personagens, tá certo? Aí como a pessoa está em relação a dinheiro, olha a lua tá bom, tá ótimo, a nutrição, né? A promoção, bonificação, você pode ver mais coisas. Aí já quando você vai analisar a casa da lua, né, você tem que esquecer isso daqui, certo? Por exemplo, eu quero ver a casa da lua e eu marquei lá como a casa do passado. Essa casa ela vai ganhar qualidades, vai representar um aspecto da vida da pessoa, uma área da vida da pessoa, não mais isso daqui, tá bom? O passado, a gente vê aqui, olha só, muita criatividade, abundância, ou se a pessoa é comprometida, se é uma mulher, por exemplo, casada, a gente pode dizer que ela está muito ligada ao passado, né? Uma pessoa que tem algumas pendências relacionadas ao passado. Aí você pode abrir a casa, né, da Imperatriz para pegar mais informações. Olha. Vemos aqui a cura, né, o tempo de espera, né, necessidade de se acalmar, de reter as emoções, né, de se acalmar. Então, gente, é um sistema muito interessante, muito complexo, que demanda muito tempo para uma leitura.
né? Não é todo mundo que tem assim paciência para ouvir, né? E você como cartomante também, né? Se é o caso, você acaba perdendo muito tempo, né? E não seria interessante. Eu costumo jogar um método de 9 casas, né? Como eu já disse. Que é muito você consegue ver as áreas mais importantes da vida e em seguida passamos para as perguntas objetivas da pessoa. Você dinamiza o seu tempo de leitura, né? Tanto é que a Carla Souza, ela não recomenda, né, você fazer assim uma leitura de mesa real por casa, porque realmente leva muito tempo, né, e acaba entediando, né, vamos dizer assim, realmente algumas pessoas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado das dicas, das recomendações de livros, né? Novamente, ó, Tarô de Marcélia, Vera Martins, Diário Lenormand, Carla Souza, né? Todos esses livros vão falar do método Master e técnicas para fazer esse tipo de leitura, certo? E o baralho Petit Lenormand, Introdução a Combinações da Odete Lopes Massa, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Caso queira fazer uma consulta comigo, basta entrar em contato no endereço que a gente deixa aqui sempre na descrição do vídeo. Caso queira ter aulas, né, aprender a jogar tarô ou baralho cigano também, basta entrar em contato comigo, tá bom? Grande abraço, até mais.